Um ex-jogador do PSG que convivia com o Neymar no dia a dia falou ontem sobre o temperamento do craque brasileiro e como todo o ódio que a torcida do Paris despejava em cima dele afetava sua vontade e, por consequência, o seu rendimento dentro de campo. E se tem algo que você pode ter certeza é que as falas dele foram totalmente imparciais, visto que ele e Neymar não eram muito próximos e já simplesmente quase saíram no soco no passado após um desentendimento. E nesse vídeo nós vamos te mostrar as palavras dele sobre isso e fica aí até o final que eu vou querer saber se você concorda ou não com o que ele disse. Bem, chega a ser até engraçado pensar que Neymar chegou no PSG sendo literalmente o cara que eles achavam que traria a tão sonhada e inédita Champions League para o clube e foi recebido mais ou menos assim. E simplesmente deixou o clube após 6 anos sendo tratado assim. E bem, se o culpado nessa relação conturbada foi ele ou se foi a torcida, vai da opinião de cada um. Um deveria, tendo assim várias lesões, participando de muitos menos jogos do que deveria, abandonando o clube em situações chaves e, claro, se envolvendo em várias polêmicas internas, como as com Cavani lá no começo ou agora com o Mbappé mais no final de sua passagem. Outros afirmam que a culpa é totalmente da torcida, que desde as suas primeiras partidas ruins já o vaiavam e foi criando assim uma relação de ódio que desestimulou o jogador a querer dar o seu melhor por um clube que não o tratava bem. E inclusive já comenta aí embaixo de qual dos dois times você faz parte, do time que acha que o verdadeiro culpado foi a torcida que não deu o devido suporte a um craque ou do time que acha que Neymar não levou a sua passagem por lá a sério. Continuando, a opinião do próprio Neymar, como vimos recentemente ele mesmo falando em uma entrevista que foi concedida ao Esporte Espetacular, é que a torcida fez da vida dele por lá um inferno, como vocês podem ver aqui. Fiquei muito feliz, né, pelo ano que ele fez, mas ao mesmo tempo muito triste, né, porque ele viveu os dois lados da moeda, né, foi até o céu com a seleção da Argentina e com o Paris viveu o inferno, né, nós vivemos o inferno, né, tanto ele quanto eu. A gente tá ali para dar nosso melhor, para tentar, né, ser campeão, tentar fazer história. Felizmente a gente não conseguiu, né, Messi era de uma forma que pelo futebol ele não merecia isso e foi cobrado de uma maneira injusta no meu modo de ver. E foi exatamente sobre esse contexto que o alemão Draxler, ex-meio-campista do Paris e que atuou junto com Neymar, falou. Antes de vermos suas exatas palavras, você precisa saber que Draxler e Neymar tiveram um grande desentendimento dentro de campo em 2019, que na época, segundo os portais franceses, ambos tiveram que ser separados no vestiário pelo então técnico Thomas Tuchel para literalmente não saírem no soco. Basicamente, Draxler teria reclamado com o brasileiro por um suposto excesso de individualidade e então Neymar teria respondido: "Quem é você para falar comigo assim? A única coisa que você sabe fazer é dar passes para trás." O próprio Draxler confirmou isso na época dizendo: "Não estava de acordo com ele, como pode acontecer com qualquer companheiro. Quando se passa com Neymar, o assunto acaba na imprensa. Foi uma coisa durante a partida, estava cansado, o tom de voz subiu, uma palavra levou a outra, mas voltou a acalmar. Nada especial, diria, mas mostrou que neste momento não estávamos nas melhores condições mentalmente." Eu trouxe esse caso do passado para você ver que as palavras que vai ouvir do Draxler são de um jogador que entende bem sobre como as coisas em torno do Neymar no PSG funcionavam. Sobre a entrevista, eu realmente não entendi a pergunta específica da repórter, pois ela falou em uma língua que eu não compreendo, mas se liga então no que o Draxler falou do Ney essa semana com a legenda. You know, that's him. He likes to, polarize and have hard comments on some stuff, but I think he was a little bit frustrated also how his time ended in Paris. So I cannot tell you how good the Saudi league is. What they see, of course, they bring a lot of big players. So
I don't know. Maybe I can call him in a few weeks and I'm gonna ask him if it's really better than the French league. يعني أنت تقول أن نيمار لم يكن سعيداً في آخر أيامه مع PSG. I mean, overall, I think he had a good time. We had all our up and downs, but in the end, you had the story where the supporters were in front of his house also to tell him to leave the club. And Neymar is someone who is really sensible. Even he doesn't show that too much to the newspapers or to the press. All in general. Brazilians are sensitive. Yes, but he's really sensitive. He needs to be loved. He needs to feel that people love him to play his best football, and that's why I'm happy for him that he found a new challenge now. Ou seja, um jogador que já se envolveu em polêmica com Neymar reconhece que o brasileiro precisa sentir que tem um carinho vindo da torcida para conseguir desempenhar bem e que, portanto, a torcida teve um grande papel em seu desempenho ruim e negativo ao longo de sua comparecer a um ambiente onde é odiado. O próprio Messi, que é conhecido por ser um jogador exemplar e que nunca se envolveu em polêmicas ao longo de sua carreira, não parecia também nem um pouco feliz jogando pelo PSG devido a esse ódio que vinha da torcida. E inclusive, ele mesmo falou várias vezes sobre isso nesse curto período de tempo em que não está mais lá. E é claro que eu não estou também tirando a culpa de Neymar, ele não mostrou o comprometimento e respeito que deveria pelo clube, mas basicamente o que eu estou tentando dizer é que ambos ficam nessa briga e alfinetadas, mesmo depois dele já ter saído, mas basicamente não tem ninguém certo na história e ambos têm a sua parcela de culpa. Mas e aí, o que você achou das palavras do Draxler? Concorda com o meio alemão que o jogador precisa de um bom ambiente para se sentir acolhido e assim desempenhar no seu máximo, ou acha que isso não tem nada a ver e é só uma desculpa para desempenhos ruins? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre tudo isso, que nós vamos fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver.